Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eletromídia para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, ri.eletromidia.com.br, e na plataforma MZIQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Eduardo Alvarenga, diretor-presidente, o Sr. Ricardo Winandi, diretor financeiro, e a senhora Marina Menemendijan, diretora de Relações com Investidores e M&A. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eduardo, que dará início à apresentação. Por favor, Eduardo, pode prosseguir. Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda divulgação de resultados desde o IPO, que aconteceu no dia 17 de fevereiro, 86 dias dessa data, que parece muito mais tempo, dada a quantidade de coisas que a gente fez por aqui. A gente vai ter a chance de dividir algumas delas hoje com vocês. Essa demonstração de resultados referente ao trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2021, né, e eu já vou dar mais cor a esse período específico nessa primeira fase da minha fala. Já começo dizendo que, como todos sabem, nosso negócio é um negócio que depende de circulação de pessoas, é um proxy da circulação, né? Então, sendo assim, a gente teve um período de um impacto importante no nosso negócio, dada a pandemia, né? Então, o primeiro trimestre, a gente teve uma restrição grande da circulação de pessoas, mais especificamente em março, onde a gente teve uma série de lockdowns acontecendo pelo país. Importante dar um pouco mais de cor que janeiro e fevereiro a gente vinha seguindo o orçamento que foi pré-definido para a companhia. A gente estava em linha com o orçamento, que obviamente já pressupunha reduções importantes de circulação. A gente não operou em condições normais de temperatura e pressão esse negócio, mas especificamente em março, a gente teve um impacto que não era esperado pelos lockdowns que aconteceram por todo o país. Esses lockdowns, eles vêm acompanhados de muita incerteza. É importante explicar que esse efeito, né, que os lockdowns acontecem lá pelo meio de março, mas o efeito a gente já começa a sentir no final de fevereiro, né, com a primeira reação do mercado publicitário, com a incerteza, suspendem as veiculações. Então, esse é o processo natural. Poxa, não sei se o shopping vai funcionar, eu não sei se o edifício comercial vai estar aberto, portanto, vamos suspender para ter mais visibilidade. Então, esse é o movimento que a gente começa a assistir a partir de fevereiro e se intensifica com muita força a partir do momento que se cristalizam os lockdowns e a gente lida, obviamente, com essa questão especificamente em março, tentando estar próximo do mercado de maneira criativa e aprendendo com esse processo a trabalhar com mais dados, mais informações para diminuir a assimetria de compreensão em relação ao que a gente oferece e o que o mercado compreende. Uma outra informação importante em relação ao primeiro trimestre diz respeito às datas comemorativas. O calendário publicitário se beneficia muito das datas comemorativas. Mais especificamente, acontece uma data comemorativa importante no primeiro trimestre, que é o Carnaval, que é a abertura do verão, e uma série de eventos que orbitam o Carnaval e a abertura do verão. Eles não aconteceram em 2021, por razões óbvias.
impactando o nosso negócio. A gente tem orçamentos importantes com essas datas, e a gente já estava prevendo determinadas reduções no nosso orçamento, como eu comentei, em relação ao primeiro trimestre do ano. Outro ponto interessante de compreender em relação ao nosso negócio é a sazonalidade. Aí estamos analisando especificamente o volume de investimento para o trimestre, para o primeiro tri. Se você analisa a sazonalidade, a curva de sazonalidade da nossa indústria, ela parte de uma menor contribuição para o orçamento em termos de receita no primeiro trimestre e uma forte contribuição no último trimestre. Essa é uma dinâmica que não é só do setor de out-of-home, ela é do setor de publicidade como um todo. Então, portanto, o primeiro tri já vem acompanhado de um menor volume de investimento. Um outro ponto interessante de destacar aqui em relação à pandemia, o impacto da pandemia, a gente tem tido muita disciplina, a gente tem um olhar de dono aqui, já falamos em outras vezes. A gente viveu um processo muito desafiador em 2020 em relação a acertar o tamanho, ter a disciplina de acertar o tamanho da companhia para a realidade de receita que a gente encontra. Não está sendo diferente nesse período. A gente teve um impacto, como eu comentei, em março, que não estava sendo esperado, né? Portanto, as renegociações de contrato estão em curso, né? A gente está adequando a base de repasse tecnicamente, de maneira lógica, apoiado em estratégias de negociação que a gente já fez no ano passado, para esse período que ainda não estão no número. É importante eu reforçar aqui que essas negociações referentes aos repasses do primeiro tri ainda não estão no número, tendo um impacto positivo significativo no nosso orçamento a partir do momento que a gente oficializar essas dinâmicas. Falando aqui sobre um outro dado interessante de compreender, que a gente vem trabalhando com muita força, é sobre o ciclo de venda, o ciclo de decisão do nosso negócio. O nosso ciclo, ele compreende uma decisão quando acontece uma restrição imposta pela pandemia. A velocidade de suspensão do contrato ela é imediata, e você tem um ciclo de retomada que tem a ver com visibilidade, planejamento, tem uma curva de planejamento. Nossa mídia ela precisa de um ciclo de algumas semanas entre a decisão de investir e o investimento, e a gente vem trabalhando com muita força para diminuir esse gap, apresentando processos educacionais, usando muita tecnologia aqui para diminuir a distância de compreensão do nosso negócio, novos processos, treinamento de equipe comercial, compartilhamento de iniciativas, mas é uma dinâmica importante de ser compreendida no nosso negócio, que ele tem um impacto na forma como se analisa as retomadas. Né? Agora, vamos falar de um outro aspecto. Lembrando, no último call, eu comentei que a gente vive aqui uma ambiguidade, uma assimetria, uma bipolaridade, que é um curto momento desafiador para o nosso negócio, né? E, no contraponto, uma janela de oportunidade, uma visibilidade de médio e longo prazo muito especial, olhando, obviamente, pelas lentes especialistas aqui que somos. Né? Então, a gente olha para o futuro com muito entusiasmo. É importante dizer e reforçar que todas as linhas de crescimento que a gente dividiu com o mercado, a gente avançou muitas casas nesse período de 86 dias desde o IPO, que viabilizou um outro grau de crescimento para a companhia. Organizando um pouco minha fala aqui, a gente tem 4 grandes linhas de crescimento. Você tem uma primeira linha orgânica, eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas. A gente teve bastante crescimento no processo orgânico. Você tem o ramp-up de projetos proprietários, projetos que a gente tem dentro de casa e que a gente colocou um outro grau de execução. Vou falar também daqui a pouquinho. M&A, né? A possibilidade de M&A, dado que é uma janela de oportunidade muito clara que está diante de nós aqui. E tecnologia, que também é uma outra agenda muito forte que a gente vem trabalhando com muita força por aqui. Falando e dando um pouco mais de granularidade em cada um desses pontos, trago aqui como exemplo de crescimento orgânico, dentre outros, o edifício residencial. É uma vertical importante de crescimento. A gente botou muita energia após a IPO em preparar a equipe para a expansão e para a ambição que a gente tem. Então, a gente fez esse trabalho de requalificação de time, treinamento, e é impressionante a resposta. Quando a gente olha já para o primeiro tri de expansão de edifício residencial, nós já captamos 347 contratos especificamente no período do tri, sendo que mais de 90% aconteceu em março pós-IPO, lembrando que a data foi 17 de fevereiro.
Portanto, a gente está com outro pace, outro ritmo de crescimento, vocês vão perceber na linha do tempo o resultado dessa dinâmica. Uma outra questão importante é o ramp-up de projetos proprietários que a gente já tem dentro de casa. Destacaria aqui Tembice, que é o nosso projeto em parceria com a Tembice, de oferecer bike sharing, compartilhamento de bicicleta nas grandes cidades, e através dela oferecer uma plataforma de mídia muito eficiente. A gente já fez a instalação de Recife e nós estamos no gerúndio, no processo de instalação do Rio de Janeiro, que você já encontra algumas das nossas peças pelas ruas. Então, e aqui tem, obviamente, uma esteira bem grande de crescimento, que agora é botar energia, dado que o template já foi estruturado por aqui. Você tem uma outra questão, aí dando exemplo ainda dentro de ramp-up de projetos, você tem CPTM, que provavelmente é o maior projeto digital sobre trilhos da América Latina, né? É um projeto muito forte em termos de digitalização, ele tem muito equipamento digital sendo instalado, né? A gente já fez uma série de instalações em que a gente, nas nossas redes sociais, tem divulgado bastante o que significa esse processo de digitalização de transporte sobre trilhos na CPTM. A gente tem muito orgulho que está sendo feito nessa direção, uma série de contrapartida para a cidade. Bom, falando de M&A, que é um outro ponto de crescimento, a gente tem uma série de conversas aqui em diferentes estágios, lembrando, focado no ganho de sinergia, em óbvia compreensão dessas transações para o nosso negócio, a gente conhece bem o setor. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo em diferentes estágios que vão aparecer na linha do tempo da empresa. E tecnologia, que é o último ponto que eu trago aqui. A gente tem feito muito investimento em time. A gente conseguiu trazer muita gente nova para a área de tecnologia. Especialmente, eu acho que tem um marco importante, a gente já vê nessas contratações pessoas ou profissionais que estão vindo de Big Techs, mostrando a capacidade que a companhia tem de atrair talentos para oferecer ou transformar, que é assim que a gente fala aqui, as cidades em ambientes mais imersivos e interessantes para as pessoas. Então, essa tese de transformar as cidades com tecnologia a partir dos nossos ambientes faz muito sentido para essa turma talentosa de programação. Então, nessa esteira, a gente tem trazido muita gente boa, preparando o time, uma série de novos squads, olhando para métricas, informações, dados adicionais, dentre outras coisas que a gente tem feito nessa esteira de tecnologia dentro da companhia. Um outro lado de tecnologia, tão interessante quanto, a gente está em outro ritmo de convivência com o universo de startups. A gente tem uma série de conversas em diferentes estágios de aquisição, parceria e desenvolvimento a diversas mãos de soluções que levam a nossa capacidade de dialogar com a audiência para outro patamar e também criam negócios no core e tangentes ao core. Então, é uma esteira que a gente tem muito interesse, estímulo e tem provocado muito, preparado a companhia para dialogar com esse universo de inovação e transformação que vem a reboque do universo de startups. Com certeza a gente vai ter muita novidade em breve para anunciar para o mercado e para os nossos sócios aqui que somos. Eu vou passar o microfone aqui para o Ricardo, que vai comentar sobre os resultados do primeiro tri. Ricardo, me diz. Boa tarde. Primeiramente, agradeço a todos os presentes pela participação nessa teleconferência e ao interesse pela companhia. Vamos iniciar passando pelos destaques do primeiro trimestre de 2021 no slide 9. Realizamos 70,3 milhões de reais de receita bruta no período, uma redução de 43% quando comparado com o ano anterior, principalmente por conta dos impactos pela continuação das restrições de circulação de pessoas devido às medidas de contenção da pandemia e implementação de medidas ainda mais restritivas em março, como o Edu comentou, resultando numa redução média na nossa audiência em 44%. Fechamos o trimestre com EBITDA de 11,5 milhões de reais negativo, uma redução em comparação com o ano anterior,
principalmente pelo impacto em vendas devido ao Covid, e também pelas negociações em andamento de desconto de custos de repasses junto a parceiros pela redução de audiência, que precisam ser finalizadas para ter o reflexo no resultado. E com a entrada dos recursos pela abertura de capital em fevereiro, aceleramos nossas estratégias de crescimento com foco no longo prazo. Algumas delas o Edu passou pelas principais, mas a gente, com isso, aumenta a penetração de edifícios residenciais e o investimento em ruas junto à empresa de compartilhamento de bicicletas. Foram 1.500 novos painéis instalados no período, chegando a próximo de 21 mil telas na vertical de elevadores e conclusão do projeto de ruas em Recife. E mesmo com curto prazo desafiador, em pesquisa com anunciantes e agências voltadas ao mercado publicitário, a eletromídia continua sendo destacada entre os principais veículos de mídia do país e 90% da base indica o plano de investir no setor da Eurocom em 2021. Passando agora para o slide 10 de receita bruta. O primeiro trimestre do ano, comparado com os demais, historicamente já tem uma redução de vendas por conta da sazonalidade característica do setor de mídia. Os primeiros meses contam com menor investimento em publicidade, já que as marcas estão iniciando suas estratégias de marketing, combinado com um período de férias que reduz o número de pessoas nos principais centros urbanos. Iniciamos o ano ainda com uma audiência reduzida, abaixo do normal por conta das restrições de circulação de pessoas devido às ações de combate ao Covid. Também tivemos eventos importantes para o mercado publicitário que foram adiados ou cancelados, como o Carnaval em fevereiro. E no mês de março, devido ao recorde de contaminação no país, as principais cidades implementaram suas medidas de contenção mais restritivas, com implementação da fase roxa em São Paulo, por exemplo, e fechamento completo de alguns ambientes em que atuamos, como shoppings e edifícios comerciais, resultando em cancelamentos e postergações de campanhas. E com isso, tivemos um impacto em vendas, comparado com o ano anterior, de 43%, fechando o trimestre com 70,3 milhões de receita. No período, as verticais de transportes e ruas ganharam por terem um impacto comparativamente menor em termos de fluxo. Em elevadores, a redução se deu por conta do desempenho em edifícios, a recomendação de trabalho em home office, né, tendo um fluxo 68% abaixo da normalidade, porém com crescimento de vendas em edifícios residenciais acima de 50% contra 2020. Reforçando a importância da diversificação do portfólio de ativos e demonstrando a aceleração da adoção pelos anunciantes desse produto relativamente novo. Indo agora para o slide 11, o desempenho de receita se refletiu no resultado também, e realizamos no trimestre um EBITDA ajustado negativo de 11,5 milhões contra 22,5 milhões positivo do ano anterior e 29,4 milhões do último trimestre de 2020. Estamos em negociação com os nossos principais parceiros para a revisão dos custos de repasses nos moldes do que foi feito em 2020, tendo em vista o nível de audiência pela continuação da pandemia. Como essa é a nossa principal linha de gasto, esses acordos têm impacto importante no resultado e margem, e qualquer desconto efetivo só será reconhecido após as devidas formalizações. Somente parte desses acordos foram concluídos ainda dentro do trimestre. E, apesar disso, mostramos economias de 14% na nossa base de custos e redução com relação a esperados na linha de gastos com pessoal, comercial e administrativa, por ações tomadas de renegociações de contrato e postergações de contratações e movimentações. E estamos, porém, tomando cuidado para equilibrar esse momento desafiador de curto prazo, de um lado, com as iniciativas de crescimento que conversam com a tese de médio e longo prazo do outro. E, com isso, mantemos investimento em iniciativas estratégicas, como o aumento do time de tecnologia, que comentamos, e também do time de captação de prédios, por exemplo. Tivemos uma geração negativa de caixa operacional em 20,1 milhões de reais no período. Mas é importante destacar que realizamos pagamentos relevantes e não recorrentes nesses meses que impactam esse número, como o pagamento de 15 milhões de reais referente aos juros semestrais das debêntures e 11 milhões de reais relacionado a despesas de aquisições realizadas em 2020. Em contrapartida, por conta das negociações para a redução do prazo médio de recebimento, principalmente,
conseguimos realizar uma variação positiva de capital de giro em 7,1 milhões de reais. Indo para o slide 12, realizamos a abertura de capital em fevereiro desse ano ainda. Com isso, a gente concluiu a captação de recursos para alocação nos projetos de investimento com foco no crescimento da posição de liderança da companhia. E dessa forma, aceleramos a instalação de painéis em edifícios, principalmente residenciais, com crescimento da base em 7% contra o mesmo período do ano anterior, e reforçamos o esforço de captação de prédios, com mais de 300 contratos assinados nos primeiros meses, que vai resultar em torno de 700 novas telas publicitárias. E também aceleramos nossos projetos em ruas, com o crescimento da nossa base em cerca de 17%, no projeto em parceria com a empresa Tembici de compartilhamento de bicicletas. Concluímos a instalação na cidade de Recife e avançamos nas nossas instalações no Rio de Janeiro também. E dessa forma, fechamos o período com um crescimento total da base em 2,8%, focado em painéis digitais que representam 69% do total. Agora, no slide 13, continuamos investindo no crescimento da rede em projetos com maior atratividade comercial, sobretudo no projeto de digitalização da CPTM, contrato que ganhamos em 2020, também com a compra de equipamentos para o projeto de ruas, em parceria com a Tembici, e crescimento da rede de edifícios, totalizando 14 milhões de reais em CAPEX, investidos no período. E, além disso, devido ao evento de liquidez, conforme previsto contratualmente, completamos o pagamento pela aquisição da participação minoritária da empresa Publibanco, formalizada em dezembro de 2020, com desembolso de 17,3 milhões de reais. Os investimentos totalizaram, assim, 31,5 milhões de reais. Comparado com o ano passado, nesse mesmo período, tivemos desembolsos importantes pela aquisição integral da empresa Lemídia e pagamento de outorga pelo contrato de mídia de longo prazo junto à CPTM. E com a entrada dos recursos pela abertura de capital, em valor próximo de 660 milhões de reais líquido de custos, finalizamos o trimestre com caixa de 696,5 milhões de reais, caixa líquido descontado em endividamento de 37 milhões de reais, contra dívida líquida de 582,13 milhões de reais do trimestre anterior. Aí, com isso, convido o Eduardo Alvarenga de volta ao microfone para as considerações finais. Muito obrigado, Ricardo. Bom, vamos lá. As considerações finais, queria deixar, em nome do time da Eletromidia, os apaixonados pelo negócio que estão aqui junto comigo hoje, de que a tese, na nossa cabeça, ela permanece intacta das oportunidades futuras. Aliás, depois do IPO, com a musculatura e com a infraestrutura adquirida, pela nova realidade imposta pelo IPO na companhia, nosso interesse, nossa visão está ainda em outro patamar. A gente tem ainda mais confiança, dadas as oportunidades que a musculatura trouxe para a gente. Eu trago alguns dados que eu anotei, que eu acho que são bem interessantes de serem divididos com vocês, para consolidar esse ponto de vista da gente. Tem uma pesquisa que se chama PMV no mercado publicitário, chama Painel de Marketing de Veículos. É basicamente uma pesquisa que faz uma avaliação do posicionamento dos veículos junto à indústria da comunicação brasileira. E algumas dos pontos que esse painel traz são bem interessantes. O Out of Home, ele aparece lá como um meio muito relevante, mesmo com todo esse processo pandêmico que a gente viveu. A perspectiva de investimento do mercado publicitário em relação ao Out of Home está num patamar historicamente alto, né? Muito alto. Um outro ponto interessante que salta aos olhos quando você olha o PNV é a posição da Eletromidia, da empresa, em relação ao ranking de veículos líderes do mercado. Quer dizer, nós estamos na 6ª posição, e aí, sendo apontado junto com o Google, com o Globo, com todos os principais veículos do mercado, nós hoje já estamos na 6ª posição em termos de relevância,
e mais especificamente no Rio de Janeiro, onde a gente tem o City Domination, que é o domínio da cidade, a presença da cidade com muito mais intensidade, a gente está posicionado como segundo maior veículo mais relevante na indústria, atrás apenas da Rede Globo de televisão, né? Um outro ponto interessante de trazer é o grau de convicção. A gente interage muito com o mercado, com os clientes, e existe uma quase que unanimidade nas conversas que a gente tem tido de que o mercado voltando, o out of home, é o veículo para dar as boas-vindas para as pessoas nesse processo de volta ao normal. Então, a gente tem um papel muito estratégico na volta das pessoas, da circulação e dos negócios para patamares em condições normais, que a gente costuma dizer aqui, de temperatura e pressão. E, por fim, destaco também países em que o ciclo pandêmico está em outro momento, né, que você já tem mais pessoas vacinadas, as pessoas estão voltando a circular de maneira segura, se sentindo seguras e abertas, né? Você vê que o out of home nessas localidades tem crescido muito rapidamente, voltado muito rapidamente aos patamares, e principalmente o digital, que especificamente nos Estados Unidos tem apresentado... qual que é o estudo? Só para eu também falar de estudo. Chama Insider Out of Home. Insider Out of Home, que é um estudo importante do mercado americano, apresenta que o crescimento digital Out of Home no território americano vai crescer pelo menos 2 dígitos ainda em 21. Com isso, eu fecho aqui a nossa conferência e estamos abertos aqui para o processo de Q&A, enfim, à disposição de todos vocês. Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Nossa primeira pergunta vem de Arturo Langa, Itaú BBA. Obrigado por tomar minha pergunta e agradeço também tudo os detalhes que vocês falaram em seus comentários. Tinha 2 perguntas. A primeira, gostaria de saber quanta visibilidade vocês têm de recuperação na receita para o próximo trimestre, mesmo assim para a segunda metade de ano, com base nas conversas que vocês já estão tendo com os anunciantes. E a segunda pergunta também tem que ver com o crescimento no número de telas. Acho que nós estamos esperando um número mais perto a 10% para o ano inteiro. Gostaria de saber se isso é razoável todavia, ou está sendo um pouco mais conservadores por causa da pandemia. Isso ajudaria. Obrigado. Obrigado, Arthur, pela pergunta. Vamos lá, sobre o primeiro TRI, 2 perguntas aqui que você fez, né? Primeiro TRI, especificamente o growth, quer dizer, o crescimento em número de telas. Falando sobre o TRI, a gente tem um desafio naturalmente imposto pela pandemia, que eu já citei algumas vezes aqui. Lockdown significa restrição de acesso à nossa audiência, que é a nossa matéria-prima. A gente, no final, instala telas, computadores e sistemas para poder dialogar com as pessoas. E nesse período mais restritivo, a gente não pôde dialogar, então tem um desafio da gente conseguir entregar as veiculações, que é a nossa proposta de negócio. O importante é que, conforme, e é o ponto que a gente tem aqui trabalhado muito, é a gente ter certeza que, voltando, a gente acompanha a volta com muita força. Você dando espaço para a gente voltar, volta uma vertical, a gente rapidamente ocupa essa vertical, obviamente indexado ao público que está diante das nossas telas, né? Então, a gente está sempre olhando essa derivada, quer dizer, se você abre, volta rápido, ocupa rápido. Esse é o indicador que a gente controla. Obviamente, as restrições estão envolvidas em força maior. A gente, infelizmente, está diante desse cenário que a gente está à mercê de dinâmicas que a gente não controla. O importante é ter certeza
que voltando, a gente volte o mais rápido possível, é o que a gente tem feito aqui. E nesse sentido, a gente está indo bem. Volta, a gente tem capacidade de reagir muito rapidamente. Sobre o crescimento de rede, a gente não está, enfim, sendo impactado nessa dimensão pela pandemia. A gente está desassociando o growth, dado que é um growth para médio e longo prazo, que a gente faz a construção de rede. Então, o fato da gente crescer tem a ver com o plano estratégico da companhia, que está absolutamente em linha, e menos a ver com a pandemia, o impacto de curto espaço de tempo. Então, a pandemia não tem impactado o nosso ritmo de growth de telas aqui. É muito mais uma escolha pelos melhores ativos, os espaços que a gente consegue. A gente tem que dimensionar também a relação com o investidor, que esse processo pandêmico, nesse sentido, impacta fornecimento de tela, cabo, computador, e a gente tem administrado essas dinâmicas para conseguir garantir o growth durante o período. Nesse sentido, a gente está indo bem. Agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. A próxima pergunta vem de Vitor Ricciuti, Banco UBS. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria entender melhor na parte de custos. Vocês disseram que as renegociações dos repasses ainda não foram formalizadas, né? Como que andam esses processos de renegociação com os site owners? E qual que seria o período considerado desses descontos contratuais? Até quando que esses descontos estariam válidos? Boa tarde. Nas conversas com os parceiros, a gente sempre tenta atrelar a volta ao nível normal de custo ou do mínimo garantido a volta da audiência. Então, nas conversas, normalmente a gente tenta relacionar um nível mínimo de audiência para voltar aos padrões normais do contrato também. E nesse meio período ter um custo mais próximo do que seria um percentual sobre a receita. E as negociações de andamento, sempre a gente conversa para o ano de 2021 como um todo. Então, tem algumas conversas acontecendo, cada uma em diferentes estágios, mas a gente atrela ao ano de 2021, que a gente vê que vai se estender o processo de vacinação e também o retorno da circulação normal. Perfeito, obrigado. Temos uma pergunta vinda da plataforma de webcast, de Gabriela Chierini, da SFA Investimentos. Boa tarde. Como foi a evolução da receita mês a mês no primeiro TRI? E como evoluiu em abril e maio até o momento? Podem também dar mais cor sobre os projetos de tecnologia e captura de dados que estão implementando? Boa tarde, Ricardo falando. Como comentamos na apresentação, a gente já previa um primeiro trimestre com um nível de receita menor em comparação com o quarto trimestre, pela característica de sazonalidade do setor de mídia e também em comparação com o ano anterior, um impacto pela ainda redução na circulação de pessoas nos ambientes. Então, a gente já tinha feito um orçamento também baseado, contando com a postergação do Carnaval, que era uma informação que a gente já tinha. Janeiro e fevereiro foram meses que a gente ficou bem próximo do que a gente previa, de fato até um pouco acima do nosso orçamento original. Já no mês de março era previsto um ramp-up de receita, que é uma dinâmica que a gente vê normalmente. Janeiro e fevereiro um pouco mais baixo, março uma retomada de receita, para a partir dos próximos trimestres um crescimento até o último trimestre do ano. E com a entrada da fase roxa, a gente não viu esse crescimento acontecer. Então, ficou em níveis parecidos os 3 meses, em termos de valor absoluto de receita.
E falando um pouco do futuro, obviamente, nos períodos de restrição, períodos de lockdown, períodos de fechamento de ambientes, a gente ainda sofre um pouco em termos de vendas por não ter a nossa matéria-prima principal, que são as pessoas na frente do monitor. Então, todo período que tem essas medidas mais duras, são períodos difíceis também em termos de receita. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor, digitem *1. Bom, eu vou responder uma pergunta de tecnologia que foi aqui listada. Eu preciso ler a pergunta? Não, todo mundo está vendo, né? Bom, pergunta sobre projetos de tecnologia. A gente, colocando um pouco mais de cor, né, um pouco mais de luz no que a gente tem feito nesses 86 dias pós-IPO, a gente colocou um foco muito grande no nosso marketplace. Né? A gente está fazendo um marketplace bem sofisticado. Primeiro, para reduzir fricção de compreensão, a gente tem muito ativo dentro de casa. A companhia virou uma empresa muito grande, com uma pluralidade grande de ativos. Então, a gente está colocando muita tecnologia para que esses ativos sejam compreendidos e, sem fricção, serem comprados por uma maior quantidade de pessoas. Então, esse é um projeto e tem desde grandes, médios, e tem um projeto embrionário de pequenos anunciantes. Uma outra linha de atuação muito forte de tecnologia é dados. A gente tem feito uma iniciativa que por questões de confidencialidade, não posso descrever os nomes dos nossos parceiros, mas os principais big techs aí a gente tem dialogado para capturar dados. Então, um projeto bem grande para alguns deles, para a gente ter dados mais precisos em relação ao comportamento das pessoas diante das nossas telas e, naturalmente, como é que a gente organiza esses dados para a melhor compreensão da mídia. Então, são dois focos importantes que a gente tem investido por aqui na Câmara. E outras questões também no core, estamos fazendo melhoria de processo, melhoria de eficiência de instalação, porque a gente passa a ter um ritmo de crescimento muito maior que a empresa nunca experimentou. Então, a gente está criando muita tecnologia aqui dentro para a companhia crescer, sem precisar necessariamente crescer a estrutura, né? Você crescer em uma dinâmica a partir de software e hardware, e escalar esse negócio muito rapidamente. E, finalizando, a gente tem investido em conectividade, né? Wi-Fi, Beacon, enfim, outras soluções de conectividade para diminuir a distância do nosso negócio em relação às pessoas. A gente tem feito importantes iniciativas nessa direção e a gente está ainda fazendo esse movimento em determinadas verticais em que são essa conectividade aérea, transporte, principalmente, mas a ideia é a gente levar esse escopo para toda a rede. É isso aí. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor, digitem *1. A próxima pergunta vem de Arturo Langa, Itaú BBA. Obrigado. Acho que eu vou aproveitar para fazer uma pergunta mais. Mas projeto do Tembice na Recife, você nos poderia compartilhar um pouco mais do detalhe de quantas telas são e quando poderia isso começar a agregar a receita, por favor? Oi, Arturo, Marina aqui falando. Boa tarde, tudo bem? Sobre o projeto de Tembice, eu vou separar aqui nas duas cidades que a gente tem implementação. No Recife, que a gente já concluiu 100% do projeto, são 50 novas telas, que o impacto de receita começa a valer a partir de 2021, então esse ano a gente já deve enxergar receitas adicionais vindo do projeto dessa cidade. No Rio, que a gente está em fase de implementação, tem um potencial total de atingir 260 telas adicionais, 260 pontos. Nesse momento, a gente está por volta de 50 pontos e a gente espera finalizar 100% desse projeto até o final desse ano.
Então, a expectativa de geração de receita do Rio de Janeiro deve começar a vir a partir do segundo semestre. Ótimo, obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Temos uma pergunta vinda da plataforma de webcast. A pergunta é de Salomão Garson, da Equitas. Poderiam, por favor, passar uma atualização sobre o projeto de Congonhas? Oi, Salomão, boa tarde. Marina aqui falando. Sobre o projeto de Congonhas, nós fomos declarados vencedores da licitação. A gente está em fase processual agora até a assinatura do contrato. Então, tem uma série de etapas aqui que devem ser cumpridas por conta do próprio processo licitatório. E a nossa expectativa é que nas próximas semanas a gente deve receber a convocação para participar do teste de software, né, na parte de tecnologia dos sistemas de informação de voo. E uma vez isso acontecendo, a gente deve ser convocado para a efetiva assinatura do contrato. É difícil estimar quanto tempo isso pode demorar devido às etapas de recursos administrativos, entre outros pontos, mas acredito que por volta de um mês a gente deve ter a assinatura desse contrato próximo a ser concluída. Seguimos com perguntas vindas do webcast. A próxima vem de Henrique Goulart, da Brasil Capital. Sobre telas em elevadores, como está o backlog aqui? Oi, Henrique, boa tarde. Marina, falando sobre elevadores. Em relação ao nosso backlog, a gente, como o Eduardo comentou aqui no início do call, a captação que a gente fez de novos pontos aqui no início do ano, ela foi muito concentrada, 90% dela em março, e desde então a gente tem, a partir de uma estratégia nova do nosso time, né, que a gente remodelou aqui, a própria estratégia de captação, para poder capturar a aceleração desse crescimento, a gente tem acelerado a captação de novos edifícios mês a mês, desde então. Dessa forma, a expectativa é que a gente comece a instalar os prédios captados num determinado mês, por volta de 60 dias após a captação. Então, a gente deve esperar um crescimento desse backlog ao longo desse ano, por conta dessa aceleração dessa estratégia que a gente está implementando. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo para as considerações finais. Bom, queria agradecer a presença de todos. Estamos à disposição, caso hajam dúvidas adicionais. A estrutura de RI representada pela Marina está à disposição para responder eventualmente algum questionamento que vocês tenham. Muito obrigado pela presença e até logo. A teleconferência da Eletromídia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.